Muito bem, estamos ao vivo. A página Voz da Comunidade trazendo mais uma vez as nossas lives semanais e agora praticamente diárias, né? Estamos aí com esse intuito de trazer os nossos pré-candidatos a prefeito, vereador aqui da cidade de Cubatão, para que você, nosso seguidor, seguidor da nossa página, você que é internauta, para que você conheça um pouco mais aqueles que você vai escolher aí, tanto para prefeito como para vereador nas próximas eleições. Está chegando a eleição, está chegando. Vamos esquecer tema de pandemia, né? Vamos começar a pensar aí no nosso futuro, no futuro da nossa cidade. E primeiro eu quero dar uma boa noite para o nosso comentarista de hoje, que é o Fábio Cavalcante. Alô, Fábio, boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela página Voz da Comunidade. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E de antemão já dá também uma boa noite para a nossa convidada, que já já você vai dizer quem é. Isso mesmo. Tá aí então, gente. Vamos conhecer um pouco mais da pré-candidata à Prefeitura de Cubatão pelo PT nas próximas eleições. Eu falo pré-candidata, sim, pré-candidata. Vem aí uma mulher, pelo que eu olhei no currículo, uma mulher de fibra, uma mulher de garra, que vai para cima, com certeza. Paula, boa noite, muito obrigado desde já. Eu sei que você acabou de sair de uma live, às 9 você tem outra live, mas não deixou a gente na mão, não. Já está na correria aí, e é assim que se faz. Muito boa noite, Paula Ravanelli. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Assim que eu recebi esse convite, ontem eu falei, olha, gente, eu tenho 2 lives marcadas, mas pode contar comigo que eu me viro. Eu falei, eu me viro, porque eu não queria perder essa oportunidade de estar com vocês, de estar falando para a comunidade de Cubatão, para essa audiência linda, e porque é isso, eu não sou uma pessoa muito conhecida ainda, é a primeira vez, né, que eu me candidato a um cargo eletivo, sou procuradora do município de Cubatão, então eu não posso perder essas oportunidades, né, de estar me apresentando, de estar falando com a comunidade. Ainda é, como você falou, uma pré-campanha, né, porque pelos calendário eleitoral, a definição das convenções dos partidos vai se dar até o dia 5 de agosto. Isso se não for hoje alterado. Eu não estou acompanhando, mas a Câmara dos Deputados estava para votar ainda hoje uma emenda constitucional para alterar o calendário eleitoral para o dia 15 de novembro, né, as eleições. Verdade. Então, com isso, também essas datas vão ser adiadas aí 45 dias. Então, por enquanto, né, é uma fase assim a gente chama de pré-campanha, porque é isso. Eu tenho uma decisão interna do Partido dos Trabalhadores, né, de indicação do meu nome para concorrer nas eleições majoritárias. Mas ainda nós vamos ter oportunidade de conversar com outros partidos, é possível que a gente faça uma coligação, porque as coligações, elas são permitidas para a chapa majoritária, ela não é mais permitida para chapa de vereadores, né, que tem que ser pura. Perfeito. De cada partido, mas é uma coisa que eu estou buscando, é claro, eu estou buscando um vice, né, porque eu acho que a gente tem que ter uma mulher na disputa, né, não muito temos bom. Nenhuma na cidade, eu sou a única, por enquanto, pré-candidata, mulher indicada por algum partido político na nossa cidade. Então vamos fazer o seguinte, quem é Paula Ravanelli? Já que você falou que você não é tão conhecida, eu queria que você se apresentasse de verdade quem é Paula Ravanelli, né? E depois o nosso comentarista Fábio Cavalcante vai começar com os nossos temas de hoje. Fique à vontade. Perfeito. Bom, primeiro, eu sou uma procuradora do município, sou uma funcionária pública de carreira há mais de 20 anos na Prefeitura de Cubatão. Sim. Desses 20 anos, 13 anos eu passei em Brasília, na Presidência da República, porque eu fui convidada pelo presidente Lula, né, que ganhou as eleições em 2002, a participar da sua equipe. Eu era assessora jurídica do presidente e fui para lá em 2003 com ele. Fiquei os 8 anos, né, em que ele esteve à frente da Presidência da República, construindo lá as políticas públicas. E depois, quando ganhou a presidenta Dilma, ela pediu que eu continuasse. Então, eu acabei ficando também como assessora dela, já numa área mais específica, que chama Subchefia de Assuntos Federativos, que faz justamente a relação
da Presidência da República com estados e municípios. Isso me permitiu conhecer diversas políticas públicas em todo o país. Eu visitei todas as capitais brasileiras, conheci todos os governadores, centenas de prefeitos, né? De todos os partidos políticos, porque meu trabalho era um trabalho institucional. Eu trabalhava dentro da Secretaria de Relações Institucionais. E isso me trouxe assim, uma bagagem muito grande. Eu já tinha, né, uma formação muito voltada para a área pública, né? Eu sou advogada, formada pela Universidade de São Paulo, fiz o meu mestrado em Direito Público, né? Aproveitei esses anos que eu estava lá em Brasília, fui estudar na UNB, na Universidade de Brasília, que é uma das principais referências no país, sim, nessa área do direito público, né, e constitucional, e voltei, então, em 2016 para Cubatão, quando teve o impeachment da presidenta Dilma, né, mas voltei com essa bagagem de ter conhecido e ter colaborado para estruturar os principais programas do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, o Brasil Sem Miséria, né, e tantos que mudaram a cara do nosso país. Então, quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu não posso, né, eu voltei a ser uma procuradora, que é uma profissão que eu muito me orgulho, né, o que é a procura, para quem está nos ouvindo, o que é uma procuradora? Que as pessoas às vezes confundem com a promotora, né, de justiça. Eu não sou, por que acontece essa confusão? É porque os promotores, que são, digamos assim, quem faz a acusação na área criminal ou faz a defesa dos direitos difusos e coletivos no âmbito civil, eles, quando eles ascendem na carreira, eles viram procuradores da República. Legal. E aí isso traz um pouco de confusão com a minha carreira, que é outra. Eu sou advogada da prefeitura. E por que eu chamo procuradora? Porque eu tenho uma procuração, né, da prefeitura para atuar. Só que eu não costumo trabalhar na área do contencioso, assim, nos processos judiciais. E como eu me especializei em direito administrativo, eu fico mais no trabalho de assessoria interna. Então, eu dou assessoria para secretarias, né, de todas elas, né, na área de compras, contratos, terceiro setor, né, e eu trouxe eu já tinha essa formação que me fez ser convidada para trabalhar, né, na Presidência da República, fazendo essa assessoria jurídica, e como eu tinha essa experiência do âmbito do município, todos os projetos que tinham a ver com Pacto Federativo, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei de Consórcios Públicos, Estatuto da Metrópole, Política Nacional de Saneamento, que acabou de ser alterada, tudo isso passou pelas minhas mãos. O projeto da parceria público-privada passou pelas minhas mãos. Então, eu conheço muito bem do direito administrativo, como utilizar essas ferramentas, esses instrumentos que a gente tem na administração pública. E eu, quando voltei para Cubatão, eu falei, eu preciso usar isso em favor da minha cidade, porque eu acho que a nossa cidade está muito mal cuidada. Nós, infelizmente, nosso prefeito, ele não tem esse conhecimento que eu tenho. Apesar de ter formação jurídica, assim como eu, ele não tem essa especialização, ele não sabe, né, a diferença entre um contrato e um convênio, não sabe onde buscar recursos públicos, né, no âmbito estadual, no âmbito federal. Tanto é que a gente viu uma coisa que muitos reclamava, a prefeita Márcia Rosa, que é um governo, inclusive, do qual eu não participei, né, queria deixar isso bem claro, né, todos os anos do governo da professora Márcia Rosa, eu estava em Brasília, né, mas uma coisa que eu escuto, que ela reclamava muito, era que ela não tinha o apoio, né, do governo estadual, né, e eu acho que muita gente votou no Ademar achando que, por ele ser do mesmo partido do governador, isso seria, né, um plus, então agora nós vamos ter. E a gente viu que a gente continua sem ter apoio nenhum. Agora, nesses tempos de pandemia, a gente não recebeu apoio para aumento dos leitos. O apoio é muito insignificante, não é condizente com as nossas necessidades. Acho que nós somos uma cidade rica, uma cidade que ainda tem uma arrecadação comparável com outras cidades, assim, invejável, e que a gente poderia estar dando um outro tipo de vida para a população que temos aqui. Ao contrário, a nossa população continua muito empobrecida e cada vez mais
sem perspectivas de desenvolvimento econômico. Para você ter uma ideia, nós não temos um plano diretor. Plano diretor é um instrumento básico de administração pública. É o plano de desenvolvimento da cidade. Cubatão não tem um plano diretor desde 98. E 98, depois de 98, teve uma lei muito importante que é chamada Estatuto da Cidade. Quer dizer, a lei que definiu todos os instrumentos de regulação urbanística. Então, além da gente ter um plano diretor defasado, a gente não tem um plano diretor que tem os instrumentos de regulação urbanística. Então, a gente não regula. A gente deixa a cidade crescer sem nenhum tipo de planejamento urbano, porque não sabe usar os instrumentos que estão aí. Então, eu vejo assim, muita gente reclamando da administração pública, que a administração é ineficiente, ou que não dá para governar fazendo licitação. Isso é gente que não entende, entendeu, de administração pública. Eu entendo de administração, tenho formação para isso. Como eu disse, eu parei no meu mestrado, né? Mas aí eu voltei para cá e já comecei a fazer doutorado em planejamento territorial. E eu acho que é isso, a gente precisa de... Os tempos que nós vamos viver são tempos muito difíceis. Verdade. Depois dessa pandemia, depois da gente superar o problema sanitário, a gente vai enfrentar uma depressão econômica enorme. Sim. Então, a gente vai precisar de gente nos órgãos públicos que saibam administrar, que saibam usar recursos, porque não dá tempo de aprender. 4 anos de mandato passa muito rápido. A gente precisa de alguém que tenha já esse conhecimento, que sabe o que vai fazer e saiba colocar em prática essas informações e os poucos recursos que a gente vai ter à nossa disposição. E eu acho que dentre os que estão aí, que todos os meus concorrentes são pessoas velhas da política de Cubatão, são pessoas conhecidas já da cidade, que foram vereadores, foram prefeitos, né? Eles não trazem nada de novo, né? São pessoas que são, eu chamo de os velhacos da política. A gente precisa de gente nova, gente competente, gente que tenha conhecimento técnico. E aí, por isso, né, por eu ter essa confiança aí em mim, que eu me lancei candidata aí pela primeira vez. Não é meu métier, não estou acostumada a isso, mas eu estou disposta a aprender e fazer esse debate, né? E que as pessoas escolham quem for melhor. O meu interesse não é assim, ganhar a qualquer custo. Se eu puder fazer um bom debate, se eu puder elevar o nível da discussão política na nossa cidade, eu já vou me dar por satisfeita, eu já vou estar muito feliz de estar contribuindo para a melhoria de Cubatão. Para quem estiver nos assistindo agora, fique à vontade para mandar aí seus comentários, suas perguntas para Paula Ravanelli, que é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Cubatão pelo PT. Vamos começar, Fábio? Vamos colocar fogo no parquinho, não? Hã? Rapaz, ela já colocou pelo menos ela já colocou um pouco de álcool, viu, cara? Ela já pegou ali, fez aquele monte de madeira, jogou um álcool, agora é só riscar fósforo. A melhor parte dessa live, o sorriso da Paula Ravanelli. Obrigada, gente. Só tem homem feio, geralmente só eu, Fábio, Marquinho, né? O homem, tá aí esse sorriso. Fábio, vamos começar por um tema que, Paula, desculpa, mas a gente não pode... Não, claro. É um tema que está aí, né? Está fervendo aí, está fervendo. E o tema é saúde. E o Fábio vai fazer para você alguma colocação para que você discorra do tema. Fábio, é você, fica à vontade. Eu quero fazer só uns apontamentos de início. Eu quero primeiro agradecer a Paula Ravanelli por ter aceito o convite assim em cima da hora. Né? Era outra pessoa que estava convidada há mais de uma semana e de um dia para o outro ela cancelou. Eu falei, não, a gente tem que continuar com o alto nível do debate. Vou tentar pré-candidata do PT. Entrei em contato com o meu irmão Fernando, que já agradeço aqui. E o Fernando me deu o contato da Paula, eu consegui conversar com ela. Ela aceitou. Cara, ela só falou sim. Ela nem pensou, ela falou sim, eu aceito, falou o horário. Muito isso bom. Que ela está com live às 19, às 20 e às 21. Olha como está. Verdade. E eu quero agradecer aqui a Paula. Rápido, né? Porque senão... E de antemão... Sim, e de antemão eu nem posso deixar, cara, de falar, senão os caras depois me batem. O Lelo, a Marli, o Pelé, o Djalma, o Rodrigo Periquito, meu irmão, o pessoal do PT, né? Os caras aí que é petista mesmo. Um abraço a todos, falaram que estão nos acompanhando e estão nos acompanhando. Paula, eu gostaria já de antemão também te chamar para uma próxima live com mais tempo, porque você, pelo jeito, a gente tem assunto pra caramba contigo. É fácil conversar contigo, né? Quando a pessoa entende, fica fácil. Verdade. Né?
E futuramente eu quero uma live com mais tempo com você, com certeza. Agora, a respeito da saúde, antes que o Edilson me bata, que ele está com pressa, que a gente só tem 1 hora, eu vou fazer as perguntas que eu sempre faço para todos os pré-candidatos para mostrar que aqui somos igualitários, né? Com todos. Claro. Então, a pergunta, para ser bem rápido contigo, primeiro, eu sei que esse assunto já está cansado, tá? Mas todos querem saber o posicionamento da pré-candidata do PT. Hospital de campanha, ônibus do Covid e tem que atualizar, né? Música para os trabalhadores da saúde, que aconteceu ontem no hospital municipal. Muito então, bom, assim, a gente tem que atualizar. Eu não fiz essa pergunta para os demais porque não tinha música semana passada, mas como teve música ontem, eu gostaria do posicionamento de você nesses 3 itens. Hospital de campanha, ônibus do Covid-19 e música para os trabalhadores da saúde. Tá. Olha, eu vou no que eu acho que é mais importante. A gente precisa de mais leito. Se é hospital de campanha ou se não é, não me importa. Eu acho que o importante é ter mais leito. A prefeitura, ela tem responsabilidade, né? Ela tem diagnóstico, ela tem conhecimento para dar a melhor solução. Então, eu tenho, assim, ainda acredito, né, na boa-fé, né, do prefeito, se ele está dizendo que ele tem condições de ampliar os leitos para dentro do hospital e que ele não precisa fazer hospital de campanha, tudo bem. Então, mas que faça ampliação dos leitos. Não dá para ficar usando essa desculpa, entendeu? De que, o hospital de campanha, esse debate, que é um debate inócuo. A gente não precisa de hospital de campanha, a gente precisa de mais leitos para atendimento da população. Eu fiz até um ato público, né, ali na Estação das Artes, né, guardado aí o distanciamento social, para denunciar quando, há 1 mês atrás, o nosso sistema entrou em colapso. Nós não tínhamos mais leitos de UTI, as pessoas estavam morrendo na enfermaria, morrendo em casa. Nós sabemos de pessoas que morreram dentro de casa sem serem assistidas. Por quê? Porque vão na carreta da morte, na carreta Covid, né? E não tem atendimento adequado, são mandadas de volta para casa. Então, eu acho que está faltando, assim, como eu falei, eu acho que falta conhecimento, falta informação sobre como administrar, como fazer uma política pública eficiente. Qual é o papel do município? O município é responsável pela atenção básica na saúde, né? Nós temos um sistema único de saúde em que União, estados e municípios compartilham responsabilidades. O papel do município é a atenção básica. Então, ele tem que fazer bem esse trabalho. Se ele fizesse a responsabilidade dele bem, já desafogava o hospital. Sabe por quê? Porque ele ia de casa em casa, com as equipes de saúde da família, identificava, testagem em massa tinha que ter. Né? Nós estamos há 90 dias agora que o prefeito falou que vai comprar teste, gente. Pelo menos 90 dias depois, não precisa mais. Né? Aí as pessoas tinham que ser testadas, isoladas, dentro de casa. Principalmente as comunidades carentes, Vila Esperança, Vila dos Pescadores, tem muita gente que não tem como se isolar dentro de casa, porque não tem um quarto como os nossos, com 2, 3 cômodos, tem que compartilhar o cômodo. Então, como é que você faz? Deveria ter criado, entendeu? Alugado as pousadas, os hotéis da cidade, né? Ou, em vez de fazer o hospital de campanha, fizesse um local para que as pessoas pudessem fazer o isolamento comunitário, que a gente chama, né? Isso está sendo feito em São Paulo, isso foi feito nos outros países, né? Como a China. A China trabalhou massivamente em atenção primária, né? Para isolando as pessoas para que evitasse o contágio. A gente não. A gente só está olhando para o hospital como se o hospital fosse o único equipamento da cidade. O hospital nunca vai ser suficiente se ele não tiver as outras medidas que têm que ser tomadas. Então, eu acho assim, hospital de campanha ou não hospital de campanha, isso aí é discussão de gente que não entende. A questão é mais leitos, mais teste, né, e isolamento para as pessoas que precisam. E como é que você garante esse isolamento? Tem que dar auxílio, né? A prefeitura não deu nem cesta básica, gente. Agora, 90 dias depois, é que a prefeitura está dando um kit miséria para cada um dos alunos da rede pública. Os alunos, isso aí é kit da educação. Por onde é que estão as funções de assistência social? Né? Ela só está assim, repassando os recursos que foram dados, né, pelo governo federal ou cestas doadas pela iniciativa privada. Uma prefeitura, isso não é política pública, isso aí é trabalho solidário, né?
Então, isso é muito legal, é muito bem-vindo, a gente agradece as indústrias, agradece a família que doaram, né, como a família Peralta, a gente tem que incentivar esse tipo de ação de solidariedade, mas isso não é papel do Estado, né, isso não pode substituir o papel do Estado. A prefeitura tinha que estar fazendo a sua parte, né, e ela não está fazendo. A carreta também eu acho um absurdo, viu? Ô, Paula, pode falar, Fábio. Ô, Paula, só pegando uma parte da sua fala, para a gente não perder o raciocínio. Você falou a respeito da gente estar podendo fazer o isolamento das pessoas através de contratação dos hotéis da cidade, por exemplo. Você, como procuradora municipal, uma pessoa que trabalhou tanto tempo em Brasília, do lado de presidente, do lado da presidenta, no caso, eu sempre ouço do prefeito que a gente não pode atropelar o ordenamento jurídico. Nesse caso, seria atropelar o ordenamento jurídico ou não? Não, claro que não. Então, uma coisa que aconteceu logo no início, na declaração de calamidade pública, e até um dos efeitos jurídicos da decretação da calamidade pública, é você flexibilizar as regras de licitação da administração pública, inclusive as regras da lei de responsabilidade fiscal, né? Porque eu até já, assim, você acredita que eu sofri até uma retaliação, né? Uma denúncia anônima no Ministério Público, porque eu troquei uma ideia no Facebook com um secretário municipal lá, estava falando que não podia isentar impostos. Eu falei, pode sim, não é verdade isso, porque isso é uma regra da lei de responsabilidade fiscal, que você não pode abrir mão, né, de recursos, isso dentro da normalidade. Mas todas essas regras, elas foram flexibilizadas no caso da pandemia. Então, você tem instrumento jurídico para fazer contratação direta, sem licitação, né? Acho que foi secretário de Finanças. Mas assim, isso aí até é de menos, né? Porque assim, eu não sei, a denúncia foi anônima, né? Não estou falando que foi ele, eu estou falando que a discussão foi com ele, né? A denúncia foi anônima, mas isso aí não tem problema nenhum. Porque eu sou advogada, eu faço as minhas defesas, não tem problema nenhum, não preciso de ninguém, estou tranquila quanto a isso, eu sei muito bem o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Assim, eu posso estar me manifestando nas redes sociais, né, como pré-candidata, e por isso mesmo que eu estou aqui, estou falando com vocês nessa qualidade. E eu posso, né, como qualquer cidadão, pode estar criticando a atuação da prefeitura e do prefeito. E eu acho que ela não tem sido suficiente. A gente pode, sim, fazer contratação direta, a gente pode diminuir impostos, pode isentar, porque a gente vai precisar aquecer a economia local, né? O nosso comércio está todo fechando. Quem não quebrou vai quebrar, gente, porque não adianta até... Eu acho até um crime, em vez de... Você vê assim como a irresponsabilidade é tanta, em vez do prefeito fazer uma política de auxílio econômico ao comércio, ele pega e aceita a pressão para reabrir o comércio. As pessoas não querem reabrir o comércio, as pessoas querem condição de vida, querem poder receber. Se elas puderem receber um auxílio, uma cesta básica, um auxílio financeiro, uma cesta básica, sem precisar ir para a rua, em casa, isoladas, muito melhor. Ela estaria colaborando e ficaria mais barato. É isso que eu falo, sabe? Eu falo, não tem dinheiro para dar cesta básica. Mentira, está gastando muito mais, entendeu? Comprando respirador, garantir um dia de UTI, dá para comprar não sei quantas cestas básicas e distribuir. Então, assim, é falta mesmo de informação e de competência para usar bem os recursos que a gente tem. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui o Gilson Moreira, que está junto com a gente aí assistindo, Djalma, que é o Djalma Lula da Silva, todo mundo conhece aqui em Cubatão, o Armandinho Campinas está mandando um beijo para a Paula de boa noite aí, Armandinho, o Joel Lozada, também o Kleber Peruzzi, a Paloma Santos, o Renato Costa, Serafim Neto, olha só que audiência, hein? E Michel Costa. Tem uma pergunta aqui, que é do nosso amigo Kleber Peruzzi. Eu vou deixar para fazer essa pergunta mais tarde, quando chegarmos aí num tema mais próximo a esse, viu, Kleber? Fábio, pode seguir. Paula, eu sempre vou falar em cima do que você está nos relatando. E você terminou agora falando justamente o que o atual
do executivo falava. Ele falava assim na época que a Márcia era, então, prefeita. Falta gestão, dinheiro tem. Esse foi o palanque do atual chefe do executivo. E no dia 2 de janeiro ele já mudou. Eu falei, não é falta de gestão, não. É falta de dinheiro mesmo, não tem dinheiro. E aí ele foi cortando tudo que ele pôde cortar. E já começou com os funcionários públicos. Eu queria que você falasse sobre essa questão que você acabou de falar, que dinheiro tem, e o que dá para fazer para resgatar a dignidade dos funcionários públicos da cidade. Obrigada por essa pergunta, porque eu, como funcionária, sinto isso assim muito na pele. A lei de responsabilidade fiscal, ela dá uma diretriz, ela diz assim, que a administração pública ela não deve gastar mais que 60% do seu orçamento com o pessoal. Isso, no âmbito dos municípios, ainda é mais assim forte. Por quê? Porque nessa divisão de competências entre a União, Estados e municípios, geralmente sobra para o município entrar com a mão de obra. Você vê assim na saúde, né? O governo federal repassa recurso para os agentes comunitários, mas quem tem que contratar os agentes comunitários é a prefeitura. Quem tem que contratar os médicos, as equipes de saúde da família, é a prefeitura. Então, o gasto com o pessoal, em geral, das prefeituras, ele bate ali no teto dos 60%, no limite. Porque é isso, é a forma como está organizada a distribuição de competências. Quanto que nosso município gasta com o pessoal, vocês sabem? 35%. Dizem a administração pública hoje, exatamente, que com todos os custos e gastos que ela cortou, 35%. É público isso, né? Esse é um dado que eu tenho do final do ano passado, não é um dado mais atual, porque a prefeitura não é transparente, ela não apresenta, né, aos seus dados. Falar isso, manda para a gente, que a gente não consegue encontrar nada no portal da transparência, ela é difícil. Não, nem eu consigo, é um absurdo. Eu não consigo, eu que sou procuradora do município não consigo. Então, esse dado que eu tenho é o dado do ano passado, porque é obrigatório enviar essa informação para o Tribunal de Contas, né, o relatório de execução fiscal. E essa informação ainda não foi atualizada para esse ano. Mas não mudou muito, entendeu? Você não teve concurso público de lá para cá, entendeu? Então, assim, nós temos 35%, isso é metade do limite, percebam? A prefeitura poderia, qualquer prefeitura, né, ou qualquer administração pública pode gastar até 60% do seu orçamento. A prefeitura gasta 35%. Então tem alguma coisa errada. Por que ela está gastando tão pouco? Porque ela não está, né, valorizando os seus funcionários. Nós já tivemos aqui, isso é um crime para a administração pública, porque não é o funcionário que perde, é o serviço público que perde qualidade, né? É muito diferente o serviço que é prestado por uma empresa terceirizada do que é prestado pelo servidor público. Eu vou voltar ao exemplo da área da saúde, só para a gente não ficar falando de muita coisa diferente, mas isso em qualquer área é a mesma coisa, né? Quando hoje, toda a nossa saúde está terceirizada. Então, existe uma rotatividade de profissionais que é semanal. O médico lá, que seria o médico de saúde da família, ele nem sabe quem é a família que ele cuida. Ele não vive naquela comunidade, ele não sabe o nome das ruas, ele não conhece os problemas da cidade, entendeu? Então, como é que ele vai ser um médico de família? Se a ideia do médico de família justamente é estar próximo da comunidade, né? Tá identificando as doenças, né? Antes que elas virem, né, doenças mais graves, né? Evitando o uso dos equipamentos que são mais caros, né? Que é o pronto atendimento, que é o hospital. Então, assim, você tem que dar um atendimento de qualidade, né, na unidade básica de saúde, para que você não tenha que gastar no hospital, porque o hospital, gente, nem é competência do município, entendeu? É competência do governo do estado. Sim. E aí, mais uma vez, você vê que Tucano é tudo da mesma laia, entendeu? Porque eles não têm... Eles defendem o estado mínimo. Eles querem, assim, que a gente vá se cuidar com plano de saúde. Então, hoje, o que nós temos na cidade é, assim, um sucateamento do serviço público. Isso na educação é a mesma coisa. Você vai em qualquer escola pública, eu não estou falando mal do prefeito. Vai qualquer cidadão que tenha seus filhos estudando na escola pública, não tem manutenção nas escolas. Não teve. Quando chove dentro da classe de aula, não tem telhado, entendeu? Tem escolas que foram fechadas. Não há planejamento para ver forma não tem escola também. Desculpa, não entendi.
Há um planejamento para a reforma das escolas. Não tem planejamento para nada, né? Não é nem para não tem planejamento para nada. Eu tô lá dentro da prefeitura, gente, eu sei. Não tem planejamento para nada, né? Os funcionários, né? Esse pessoal que é cargo em comissão, né? Que foi convidado pelo prefeito para administrar, podem ser pessoas bem intencionadas, mas são pessoas que não conhecem bem a administração pública. Salvo raras exceções, a grande maioria não sabe nem o que está fazendo lá à frente da secretaria. Aí não sabe como que faz uma licitação, não sabe como faz um convênio, não sabe como faz um contrato, fica batendo cabeça e as coisas não saem. E aí reclama, né? Ai, que a máquina é emperrada. A máquina não é emperrada para quem sabe mexer com a máquina. Então a gente precisa de gente que saiba mexer com a máquina para que as coisas possam fluir, para que a política pública possa ser oferecida. E para isso a gente precisa fortalecer a prefeitura. Nós somos uma prefeitura rica, nós somos uma cidade pobre. Então, a prefeitura ela tem que garantir, tem que combater essas desigualdades sociais que nós temos na nossa cidade. Né? É inconcebível com o orçamento que nós temos, e isso não é a Paula que está falando, vamos lá olhar na execução orçamentária. Eu acabei de mostrar. Nós só gastamos 35% do orçamento com o pessoal. Então, a gente poderia estar gastando até 60%. O executivo, 54%, mais 6% do legislativo. Então, temos uma folga aí para crescer, entendeu? E isso pode ser... Como é que cresce? Cresce melhorando o salário base, cresce... Porque, assim, a gente disputa no mercado. Por que hoje a gente não tem um professor de qualidade? Os nossos professores estão prestando concurso em Santos e indo para Santos, porque Santos tem um plano de carreira. Se ele estuda, ele faz um mestrado, um doutorado, ele ganha mais. Aqui não. Aqui, eu que tenho, gente, eu tenho doutorado. Eu não ganho nada mais por isso. Então, ou seja, eu fiz porque eu gosto de estudar, né? Porque, assim, eu não tenho um reconhecimento, né? Então, você tem que fazer um plano de cargos em que você reconheça as pessoas pelo grau de especialidade que elas buscam, que elas têm, né? Com isso, a gente vai ter um programa de valorização do funcionário e tem que ter concurso público. Tem que diminuir as terceirizadas e tem que fazer concurso público. E por que o prefeito não quer fazer isso? Porque concurso público, o funcionário público, ele não presta contas à base política do prefeito. Ele não é indicado por vereador que apoia o prefeito. Né? Ele é indicado por concurso público. Então, são coisas que são até criminosas, né? Que acontecem na nossa cidade e que a gente tem que cortar, entendeu? Tem que romper. Então, eu, prefeita dessa cidade, eu vou fazer concurso público, contratar as pessoas por mérito, fazer um plano de cargos e salários, valorizar as pessoas, né, por títulos que elas tenham, por tempo, né, de serviço, e não como está hoje, que é depreciando, desvalorizando o servidor público. Foi bom você comentar sobre isso, Paula, porque o Michel Costa, que está junto com a gente aí, ó, ele fez a pergunta exatamente essa. Quero saber quais as propostas para o servidor. Então tá aí, já está respondido pela Paula. Tem concurso público, daí por diante. Ótimo. E revisão do plano de cargos e salários, né? Para valorizar a carreira. Mais uma vez agradecendo a todos que estão nos assistindo aqui na página da Voz da Comunidade. Hoje, batendo um papo com a nossa querida Paula Ravanelli, que é pré-candidata à prefeitura da cidade de Cubatão pelo PT. E se você me permite, o Michel Costa, ele é da área de educação, tá? Opa. Ele é supervisor de educação, conheço ele. Uhum. E uma proposta muito ousada que eu tenho para a área de educação, que foi discutida. Nesse tempo de pandemia, a gente não pode fazer reuniões, né, presenciais. Sim. A gente está evitando isso, não só pela nossa saúde, mas até pela saúde dos nossos colaboradores, das pessoas que nos apoiam, né? A gente não quer expor ninguém. Então, eu tenho feito tudo reuniões virtuais. E eu, todo sábado à tarde, além dessas lives, né, que eu faço direto todos os dias, todos os sábados à tarde, eu estou feito um encontro virtual para discutir meu plano de governo. O primeiro foi sobre educação. E surgiu uma proposta lá que eu assumi, que é bastante ousada. O meu secretário de educação vai ser escolhido pela comunidade escolar. Tá? Legal. Pelos profissionais, pelos alunos, né, e pais de alunos. Eu acho que a gente tem que incorporar, tem que ter mais democracia, sabe? Na prefeitura, tem que ter participação popular,
né? E eu não tenho medo disso, porque ainda me perguntaram, mas Paula, e se o cara for contra você? Eu falei, não tem problema nenhum, porque quem tem a caneta é o prefeito. Nenhum secretário faz nada que o prefeito não queira, né? Então eu não tenho medo de ter um colaborador que não seja alinhado politicamente comigo, porque eu sei o que eu quero, eu sei como fazer e sei como exigir, né? A minha mãe que sempre falou assim, a gente só sabe exigir, né, o trabalho se a gente souber fazer o trabalho, né? Então eu acho que eu não teria problema nenhum em ter um secretário, né, escolhido pela comunidade escolar e não exclusivamente por mim. Deixa eu te fazer uma colocação, Paula. A habitação aqui na cidade de Cubatão é um caso seríssimo, todos nós sabemos disso. E eu quero já, comentando isso, já responder aqui a pergunta do Kleber Peruzzi. Ele coloca que a doutora Paula tem uma bagagem profissional ímpar, mas tratando de Cubatão, como frear a política das invasões, que nunca param. Haja vista o aterramento diário que é feito, por exemplo, na Vila Esperança, em relação aos imóveis do CDHU. As pessoas ganham e vendem logo depois. Aquele do CSU já estão todos praticamente negociados. A prefeitura não exerce nenhuma fiscalização sobre isso. Como resolver? E aproveitando, Paula, tem aqui uma pergunta também feita por uma pessoa que está nos assistindo, ela colocou exatamente isso também, ó. E aí, quais as propostas para a habitação da nossa cidade? Perfeito. Paloma, nossa pré-candidata a vereadora também, viu? Aproveitar. Boa! Então, olha, habitação é um assunto que eu adoro também, viu? Eu sou uma advogada especialista em direito urbanístico. Olha, bacana. E eu já falei para vocês assim, qual é a solução? Planejamento urbano. Então, você não pode vir com provimento de habitações sem pensar em regularização fundiária e sem pensar em planejamento urbano. É um tripé, tem que trabalhar junto, porque senão acontece isso que o Kleber acabou de falar. Você vai lá e simplesmente faz uma unidade habitacional e dá para uma pessoa de baixa renda, o que ela faz com isso? Ela come a unidade, ela vende. Por quê? Porque e às vezes até ela vende porque ela não tem nem outra solução, porque o que aconteceu nesses programas do CDHU? São programas, a pessoa compra a unidade, né? Então ela está financiando a valores baixos e subsidiados, né? Mas está financiando, ela tem que pagar por mês aquela unidade. Sim. E ele, para entrar nesse financiamento, ele foi lá e declarou uma renda como autônomo que ele não tinha, na maioria das vezes, porque era para ele se encaixar no programa do CDHU. O CDHU, ele induz a pessoa a mentir para ela poder encaixar e para ela mostrar que ela é eficiente. Eu estou assentando tantas famílias, né? Só que essas famílias, depois de um ano, elas não têm mais condição de pagar, porque elas não pagavam condomínio, elas não pagavam prestação, elas não pagavam água, não pagavam luz. E aí elas ganham um salário mínimo e só a soma dessas despesas que são básicas numa unidade habitacional em prédio já ultrapassa o valor do salário mínimo. Ela vai comer o quê? Eu moro no CDHU aqui do Rubens Lara, eu sei, é mais ou menos isso mesmo. Não é? Então, e você vê, então, esse sistema, porque CDHU é uma empresa, assim, ela é leonina, os contratos que ela faz são leoninos, né? Porque ela ganha um subsídio do Estado para cada unidade habitacional que ela dá. Então, o que ela faz? Ela faz questão de retomar a unidade. Assim que ela puder, ela despeja essa pessoa que não consegue pagar, aí ela pega e oferece de novo. Com isso, ela ganha de novo o subsídio do Estado. E ela só lucra, entendeu? Então, é uma empresa pública que foi desenhada, ela foi modelada para lucrar em cima da desgraça dos outros. Isso não existe, entendeu? Como é que você tem o Estado fazendo isso contra você? Você financia essa empresa, né? Nós que financiamos com nossos impostos para ela fazer isso, para ela ganhar em cima, lucrar em cima da desgraça de quem precisa. Então, assim, essa lógica está errada. Então, primeira coisa, eu nunca aceitaria esse tipo de programa habitacional na nossa cidade, entendeu? Eu exigiria um programa mais correto, mais condizente com a qualidade de vida. E como você faz isso? Regulando. Você tem que ter lei no município que regula. Então, por exemplo, se eu vou fazer a regulação fundiária de uma área,
eu tenho que gravar essa área como zona especial de interesse social. Para quê? Para baixar o valor de mercado. Se eu não faço isso, a especulação imobiliária, na medida que eu dei o título para aquela família, a especulação imobiliária vai lá e vai comprar, porque ela vai querer especular com esse terreno. Então, e aí ela usa todo o recurso público que foi levado com infraestrutura, drenagem, mobilidade, tudo para valorizar uma unidade habitacional que está sendo colocada no mercado e que vai beneficiar outras pessoas e não aqueles que eram os principais beneficiários. Então, você vê assim, é um ciclo, né? É um ciclo de desenvolvimento predatório, né? Que faz mal para a cidade. E toda atividade especulativa, o que ela é? Ela não é produtiva, por isso que ela é chamada de especulativa. Ela não produz nada. Ela só é aquele que detém o meio de produção que se enriquece cada vez mais, né? Usando aquilo no mercado. Isso acontece no sistema financeiro, com os bancos, né? E acontece no sistema imobiliário também. Então, o que a gente precisa é uma reforma urbana, a gente precisa de instrumentos urbanísticos, isso vai ser feito num plano diretor, participativo, discutido com a comunidade, e aí a gente vai dizer, olha, aqui, esse bairro aqui vai ser comércio, esse bairro aqui vai ser uso misto, isso aqui nós vamos reservar para habitação de interesse social, porque se a gente expulsar essa população daqui, ela vai voltar para uma área irregular e eu vou ter que gastar mais dinheiro para regularizar, para levar, e aí as coisas vão ficando muito mais caras, a gente precisa de uma cidade compacta, né? Esse modelo de desenvolvimento urbano são modelos europeus, Barcelona e outras cidades que fizeram. Não tem que expandir a cidade, a gente tem que usar o terreno que a gente já tem na cidade. Né? E para isso, a gente tem instrumentos para isso. Só que Cubatão não usa, Cubatão não tem, entendeu? E a gente, é como se a gente estivesse atrasado no tempo, parece que as pessoas não se abriram para toda a modernização que nós tivemos no Brasil, principalmente nos governos Lula, no governo Dilma, e Cubatão ficou parado, ficou estagnado. A gente precisa retomar o nosso ciclo de desenvolvimento. Muito bem. Fábio, você, diga lá. Rapaz, ela vai no assunto, já entra outro junto e vai que vai, cara. É bom, eu gosto de gente assim. Live boy é assim. Lembrando que ela já está comprometida com a gente para a próxima live. Então eu vou até pedir desculpa para vocês. Daqui a pouco ela já tem que sair, que ela vai ter uma outra live. Mas é porque assim, a minha ansiedade de querer falar tudo rápido, porque a gente tem pouco tempo, mas numa próxima oportunidade, eu vou estar mais tranquila, que eu sei que eu vou ter mais tempo, eu vou falar, vou ser mais objetiva. Fábio, faça uma pergunta de algum tema relativamente curto, porque nós só temos aí cerca de 7 minutos, porque a nossa pré-candidata precisa ir para um outro compromisso, por favor. Eu posso falar, esse outro compromisso é uma coisa super legal. A gente tem uma iniciativa também que eu construí toda semana, toda terça-feira, às 9 da noite, eu faço uma live com os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores das cidades da região. Legal. Então, hoje eu vou me reunir com a pré-candidata de Bertioga, que é funcionária pública de Cubatão, inclusive, a pré-candidata de São Vicente, a pré-candidata de Peruíbe. E a gente vai falar sobre programas sociais. E depois a gente tem se reunido. Por quê? Por que eu estou explicando isso? Porque uma parte importante das soluções para a nossa cidade dependem da articulação com os outros municípios. Nós somos uma região metropolitana que está conurbada. Então não adianta eu pensar assim, eu vou pegar, agora mesmo na área de habitação. Poxa, não adianta, eu não posso pensar um plano de habitação sozinha. Eu tenho que pensar na área continental de São Vicente, pensar no Guarujá. Por quê? Porque as pessoas estão indo e vindo, né? Trabalham em Cubatão, moram nessas cidades. Então a gente tem que, para aproveitar melhor os recursos públicos, a gente tem que fazer planos complementares, né? Então, agora há pouco eu falava, política para as mulheres, a minha live era sobre isso. É preciso que Cubatão tenha um abrigo de atendimento de mulheres vítimas de violência? A gente precisa, tem muita mulher que está sofrendo violência e não tem como sair de casa. Agora, precisa ser em Cubatão? Não, eu posso usar o de Santos. Agora, eu preciso de uma articulação, eu preciso fazer um convênio com o Santos para poder usar, e eu preciso dar alguma coisa em troca. Então, eu tenho que fazer um equipamento, eu tenho um centro de referência da mulher em Cubatão, que está, inclusive, desviado de função, né? Não está sendo usado para isso. Eu posso fazer
o meu centro de referência e oferecer as vagas para Santos, e Santos atende. Exatamente, faça uma permuta. Com isso, as duas cidades economizam, as duas cidades compartilham o custo dos equipamentos públicos. Então, é esse tipo de solução que a gente precisa encontrar para a nossa cidade. Isso precisa de diálogo, né? Diálogo interfederativo, diálogo metropolitano. Por isso que todos os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores vão ter, nos seus programas de governo, um plano de desenvolvimento regional, porque o planejamento regional faz parte do planejamento da cidade se ela está inserida numa região metropolitana como a nossa. Você, Fábio. Para encerrar, Fábio. Meu amigo, a mulher tem conteúdo, não é qualquer uma não. É bom, pessoa inteligente. Vamos lá, Paula, eu queria saber, primeiro eu quero mandar um abraço para o doutor Maurício Kremer Esteves, procurador também do município. Meu colega! Trabalhei de vez em quando fui estagiário na Cursan, né, aquelas ações trabalhistas, ele ia representando a prefeitura e eu estagiando na Cursan na época. Um cara muito gente boa, um abração para ele. Você falou muito que terceiro setor, né, área administrativa. E nessa semana que passou, nós tivemos uma live com o Adenilson, que é um pré-candidato do MDB, e hoje ele está na base do governo. E a gente falou sobre obras da cidade. E aí entrou aquele novo casqueiro na discussão. Então, você sabe de onde vem o dinheiro para a obra do novo casqueiro? E a obra do novo casqueiro seria prioridade no governo da doutora Paula Ravanelli? Ou teria outras prioridades antes do novo casqueiro? Eu acho que sim, né, gente? Assim, olha, eu moro no Jardim Casqueiro, é claro que eu estou muito feliz com a obra no meu bairro, né? Não vou ser hipócrita também, não. Mas acho que a gente tem outras prioridades, ainda mais quando começou essa pandemia, né? A gente não pode deixar as pessoas morrerem e ficar fazendo uma obra que é de embelezamento da cidade, né? Acho que o Jardim Casqueiro, a Ilha Caraguatá, tem uma vocação importante para o turismo. Então, é importante. Eu também já discuti isso aqui virtualmente, numa live, inclusive com meu irmão, né, Daniel, que é empresário do setor, né, de turismo náutico, né, gerente da náutica da ilha. Então, discuti com ele, porque ele falou assim, para você gerar, né, turismo na nossa cidade, você precisa de uma cidade limpa, uma cidade acolhedora, bonita, né? É toda uma infraestrutura que precisa ser feita, né? Então, assim, todas as obras são importantes, eu não quero menosprezar, mas eu acho que a gente tem que ter prioridade. E a minha prioridade vai ser para aquelas pessoas que mais precisam. Então, vai ser Vila dos Pescadores, Vila Esperança, né, os bairros mais pobres e mais carentes. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, essa tem sido, inclusive, um princípio do Partido dos Trabalhadores, que é olhar pelos mais pobres, olhar por aqueles que precisam. Eu acho que esses têm que ser os primeiros a serem atendidos. Agora, acredito que, atendendo eles, né, a gente pode fazer um projeto que vai melhorar para todo mundo. Todo mundo vai ganhar. E o valor, você sabe de onde vem o valor da obra? Porque ele falou que não saía dos cofres públicos do município. Só que a gente sabe que o município está com as certidões negativas até hoje, né? De onde vem esse dinheiro, então, para fazer uma obra de mais de 24 milhões de reais? Então, graças a uma colega minha, procuradora do município, né, a gente ganhou uma ação para permitir que o município possa receber recursos, mesmo estando devendo na praça, né? Que é até para as pessoas entenderem, as pessoas comuns. O Prefeitura de Cubatão, ela está no Serasa, né? Ela é mal pagadora, né? E aí ela ela está no cadastro negativo. E aí, com isso, ela não estava podendo receber convênios, mas graças a uma ação da Procuradoria Municipal, né, a gente conseguiu aí liberar os recursos, independente das certidões, né, para convênios com o Estado e com o governo federal. Agora, esse recurso do casqueiro, eu não sei te dizer mesmo, porque é isso, falta muita transparência, sabe, na administração. Profissionalmente, eu nunca estive envolvida com esse projeto, nunca passou por mim, né, nenhum parecer para dar sobre ele, então eu não conheço, não sei de onde que vem esses recursos. Fábio, então, vamos... Ô, Paula, desculpa agora, eu vou tentar ser um pouco assim, vou ser um pouco direto
e sarcástico agora. Então, quer dizer que Paula Ravanelli, pré-candidata do PT, conseguiu, através de uma ação, parcelar a dívida que todos falam que a gestão anterior deixou. É isso mesmo? Não foi eu, hein? Foi uma colega minha, foi a Procuradoria. Foi um trabalho de equipe dos procuradores. O trabalho da Procuradoria como um todo. E nem foi meu, porque, como eu expliquei, né, eu não estou atuando na área judicial, né? Eu atuo na consultoria administrativa interna. Mas foi uma vitória que nós comemoramos muito lá na Procuradoria, e foi recente, viu? Faz alguns dias só que saiu essa decisão. Paula, olha, eu gostaria de ficar com você aqui, conversando aí durante horas. Mas como você já se comprometeu conosco de voltar, vai ser o maior prazer, mais uma vez, te receber aqui na nossa live, na página da comunidade. Eu sei que você está apertada com o horário aí, é por isso que eu estou aqui tentando... Obrigada, eu sei. Mas, olha... Temos 10 minutos ainda, tem 10 minutos. Temos. Olha, vamos procurar responder aqui. Isso. O Henrique Marcelo, né, está falando aqui da desmonte, se dá para reverter. Dá, Henrique. Eu não gosto, sabe, gente, as pessoas talvez, assim, vão se assustar comigo, porque, assim, eu não faço promessa demagógica, não. Sabe, o que não dá para fazer, não dá para fazer, e eu falo mesmo. Então, assim, milagre não dá para fazer. Vocês podem votar em mim, mas eu não vou fazer milagre, né? Não vou chegar no próximo ano e vai ficar tudo mil maravilhas, vamos pagar todas as dívidas, isso não vai acontecer. Mas o que a gente precisa é como se fosse um navio, né? É um navio, a gente precisa, aos poucos, retomar um curso, né, para o desenvolvimento. A nossa cidade é um navio, então, gradativamente, a gente tem que retomar. O problema é que hoje a gente não tem um curso, a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Quem está definindo isso é o mercado, né? São as empresas privadas que estão se beneficiando dessas terceirizações, né? Desses contratos, né? Que não tem transparência. Então, eu acho que a gente precisa retomar esse... está se aproveitando? Com certeza. Bom que você falou isso. Olha... Você sabe que recentemente... Eu estou doido para fazer a pergunta, eu vou começar a te cortar um pouquinho para dar tempo para a gente falar um pouquinho mais. Mas, então, assim, respondendo o Henrique, dá, só que vai ser gradativo, né? Concurso público, aos poucos, a gente tem que fazer um concurso por ano, né? E aí, diminuindo aos poucos os contratos terceirizados, né? E aumentando. Sabesp. Na semana passada, quarta-feira passada, foi aprovado um novo marco legal para o saneamento básico no Brasil. É um marco legal que facilita a privatização do serviço de água e esgoto no país. Ele até incentiva essa privatização. Quando eu estava lá na Presidência da República, eu trabalhei justamente na legislação anterior, que era ao contrário, ela desincentivava a privatização, porque ela incentivava os municípios a se consorciarem para fazer a prestação do serviço público de água e saneamento. Por quê? Gente, a única coisa que a iniciativa privada traz de benefício é a concorrência, né? Então, quando você privatiza um setor, você traz concorrência para esse setor. E aí as empresas disputam entre si e elas podem, nessa disputa, acabar prestando um serviço mais barato, porque elas querem, né, ganhar aquele cliente. Acontece que o saneamento, ele é um monopólio natural. Nunca vai ter mais de uma empresa para você escolher. Entendeu? Essa empresa ela é definida pelo poder público, não é o cliente, né, que define de quem ele compra água, porque só tem um sistema de água. Então, é um monopólio natural. Então, o setor privado, quando ele assume, ele se esbalda, porque ele não tem que concorrer com ninguém, entendeu? Então, ele garante seu lucro. Eu acho que nessas situações de monopólio natural, o poder público, ele age melhor. Por quê? Porque ele é capaz de fazer o mesmo serviço do setor privado, só que ele não precisa ter lucro. Então, o que ele faz? Ele pode investir todo o dinheiro que seria lucrado pelos donos das empresas privadas no próprio serviço e ampliar o serviço, melhorar a qualidade do serviço. Então, eu acredito que o saneamento é esse tipo de serviço que é melhor sendo prestado pelo poder público do que pelo setor privado. Então, essa lei é ruim.
Mas aqueles que defendem a privatização, que são justamente os tucanos, Tasso Gereissati, que foi relator dessa lei, né, o nosso prefeito, que é tucano, o governador João Dória, que é tucano, né, eles defendem a privatização. Agora, espertamente, eles celebraram um contrato com a Prefeitura de Cubatão dias antes de entrar em vigor essa lei. Por quê? Porque essa lei exige licitação, exige que a Prefeitura fizesse uma licitação para que a Sabesp concorresse com empresas privadas, né, na disputa. Então, você vê que é 2 pesos e 2 medidas? Né? Se ele defende a privatização, por que então ele, né, do setor, por que ele não esperou entrar em vigor essa lei, né, e fazia uma licitação e contratava a melhor? Não. Ele fez o contrato com a Sabesp por mais 30 anos, ou seja, mesmo eu, se for eleita, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir mudar nada. Nós vamos ter que aturar essa empresa que vai ficar confortavelmente, né, mais 30 anos prestando serviço, sem transparência, porque o que ela arrecada, a gente sabe, a Sabesp ela é superavitária, ela financia o governo do estado, ela arrecada bem mais do que ela gasta, ela não presta esgoto, você paga pelo esgoto na tua conta, e ela não presta, só 30% da cidade tem tratamento de esgoto, e fica tudo por isso mesmo, porque a prefeitura que devia cobrar da Sabesp não cobra. Pode falar. Então, sobre isso, tem um amigo meu que sempre bate nessa tecla, um engenheiro ambiental, que nós pagamos 10 metros cúbicos de água, às vezes usando só 2 ou 3. Isso não é ilegal? Mas aí você precisa... É um contrato tão complexo. Hoje, primeiro, antes de assinar esse contrato, a prefeitura nem tinha contrato, né? Então é difícil você discutir a execução de uma coisa que não está pactuada, né? Não está esclarecida. Mas é ilegal sim, só que a gente dependeria o quê? Provar isso, e aí a gente não consegue provar, né? A Sabesp tem os meios, né? Você precisaria sensibilizar o Ministério Público, aí sim o promotor, né? Para entrar com esse tipo de ação, que é uma ação coletiva, uma ação que defende o interesse difuso, e aí o Ministério Público também é estadual, né? Quem indica o chefe do Ministério Público é o governador, e não vamos esquecer, os tucanos estão há mais de 20 anos no governo do estado, então todos esses chefes do Ministério Público, né, no estado de São Paulo, são todos indicados, né, pelos tucanos, então você tem, é um partido que está há muitos anos no poder, os juízes que estão nos tribunais de justiça, né, os desembargadores, passam por indicação do governador, porque esse é o sistema, né, a gente chama de freios e contrapesos do sistema republicano. E aí, quando um partido político fica tantos anos no poder, ele acaba se enraizando, e é muito difícil, por isso a gente fazer uma ação contra eles. Mas é ilegal, sim. Teu amigo tá certo. Perfeito. Gente, eu vou ter que me despedir, já são 9 horas. Deixa eu fazer As minhas colegas estão me esperando lá na outra live. Eu só queria fazer mais 2 perguntas, se você for rápida na resposta, vai dar nem 30 segundos. Tá. A primeira é o seguinte, qual percentual de culpa a Câmara Municipal tem na atual situação que a cidade passa? E de 0 a 10, qual a nota que você dá para a administração, para encerrar da minha parte? Eu diria 50% de responsabilidade dos vereadores, porque eu acho que é meio a meio ali, entendeu? E eu dou nota 1. Eu não vou dar 0, porque eu acho que alguma coisa, né, existe aí, eu não quero ser injusta. Mas é 1. Ó, minhas amigas já estão me chamando, a candidata de São Vicente. Paula, muito obrigado, tudo de bom para você e até a próxima, logo, logo, hein? Obrigada, desculpa a correria, tá? Mas vai ser um prazer poder voltar e conversar com mais calma com vocês. Muito obrigado, Paula. Tchau. Valeu, tchau. Aí, então. Fábio. Tchau, Paula, obrigado. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Não deu nem para a gente hoje fazer. Cara, vou te falar. Sensacional. Ó, eu tô aqui marcando 59 minutos e 24 segundos, que ela entrou um pouco atrasada porque ela estava em outra live, né? Mas, cara, passou muito rápido esses 59 minutos. A gente vê que é uma pessoa que tem, sim, bagagem, que tem, sim, conhecimento no que fala, né? Então, a gente fica surpreso por ter uma pessoa dessa em Cubatão.
Infelizmente estava sendo usado em Brasília, não estava sendo usado aqui, só voltou em 2016. Eu pensei exatamente isso, rapaz, exatamente isso. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Bom, Mas ela está certa, ela também procurou ambições pessoais, profissionais, ela foi atrás do que ela achava melhor para a carreira dela. E hoje, graças a Deus, nós temos uma pessoa dessa na prefeitura que podia ser muito melhor usada, independente da questão partidária, a verdade é essa, o que a gente às vezes pede muito aqui na cidade quando a gente pensa em partido, né? Partido A, partido B, e ela falou uma coisa ali importante, cara, quando ela falou sobre o secretário de Educação ser escolhido pelos demais entes da educação, os professores, o conselho municipal, o sindicato, e ela falou assim, mesmo que eu não goste da pessoa, a pessoa tem atrito comigo, pelo que eu percebi, é atrito pessoal, porque se a pessoa tiver profissionalmente um potencial de fazer a secretaria andar da forma correta, ela falou, o poder da caneta é meu, eu que vou assinar. Então, meu amigo, o importante é isso. O cara não precisa estar na minha casa almoçando e jantando comigo. Ele tem que ser um bom profissional quando estiver na frente de uma gestão, de uma pasta. A verdade é essa. Gostei muito do bate-papo com ela, viu? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abração mais uma vez para o Michel, a Dinaloy Santos, também a Rosa Casimiro, o Henrique Marcelo, nosso grande amigo, também esteve com a gente aí. Quem mais estava por aqui? O Genivaldo, Rosilene, Joel, Paloma, a Kelly Ribeiro, nossa companheira da nossa web rádio, da Voz Web Rádio. Quem mais aqui? O Djalma Lula da Silva, o Gilson Moreira. Olha, sensacional. Quem mais? O Armandinho Campinas. E para todos vocês que estiveram com a gente, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. E o melhor é que ela vai voltar para falar mais aí numa outra oportunidade, né? Porque não deu nem para a gente começar. Mas o bom é que ela cumpriu com o compromisso dela, sensacional. Pô, cara, e ela foi convidada ontem. Ela veio em cima da hora. Agora, o que eu achei muito legal nisso tudo, e a gente não vê divulgado nas redes sociais da prefeitura, infelizmente, foi a conquista de ter as certidões negativas, de certo modo, né, agora viraram positivas, vamos dizer assim. Então, não sei se foi uma liminar, se foi uma ação que eles conquistaram, né? Parabéns ao pessoal da Procuradoria, que conseguiu fazer que nós consigamos agora trazer dinheiro dos recursos federais e estaduais, coisa que a gente não conseguia por causa das certidões negativas, né, que a gente estava. Pô, parabéns mesmo. Eu acho que isso tem que ser divulgado. E não é. Entendeu? Esse foi o problema. Um abração para a Graça, um beijão para o tio Maneco. Olha o tio Maneco aí, o tio Maneco da... Tio Maneco, palmeirense. Esse aí, rapaz, eu conheço o tio Maneco porque ele era piloto da van que levava o meu filho para a escola, o João Vitor. O João Vitor ele já viu o Mundial do Santos, já viu o Mundial do Corinthians, já viu o Mundial do São Paulo, só não viu do time dele. Todo mundo ele já viu, do time dele ele não viu. Fábio, quinta-feira, então, combinado? Quinta-feira, deixa eu mandar uns abraços aqui pro pessoal também, que tá mandando mensagem rapidinho. O Flávio Augusto, o Fafá, adorou a live aqui, tá parabenizando. Boa. Armandinho Campinas, hoje chegou mais cedo, né? A mulher deixou ele pegar o celular antes. O Disraeli, conhecido como o Lelo também, mandando mensagens aqui. Legal. Muitas pessoas participando, o Kleber Peruzzi, Maria Lúcia, Marli, um abraço a todos, isso é muito legal, cara. E assim, eu fiquei muito satisfeito com a live de hoje, sim, me impressionou. Infelizmente foi apenas 1 hora, mas você vê que pode discorrer sobre todos os assuntos ali, que ali tem conteúdo, meu amigo. Muito conteúdo. Olha aí, vamos falar com o chefe, não? Marquinhos? O chefe está na área. Vamos colocar o chefe na área? Você vai desbloquear ele? Vamos colocar o chefe na área. Alô, Marquinho! E aí, grande Edilson! E aí, meu filho? Grande Fábio, parabéns pela live de hoje. Sensacional, Estava acompanhando. Obrigado. Então foi show de bola. Vamos ter que marcar uma nova live com a Paula, né? Nossa, com certeza. Bastante conteúdo. Certeza. Bastante conteúdo. Uma pessoa que tem o conhecimento técnico de tudo que acontece na prefeitura, ou quase tudo, tem uma grande bagagem. Eu acho que foi sensacional a nossa live de hoje. Parabéns aí a você e também ao Fábio pelo convite que fizeram à Paula, porque nós tínhamos, claro, um outro candidato que seria entrevistado hoje, que teve problemas e não participou. Mas na quinta-feira, Marquinho tá fechado com o nosso Roxinho aí.
Presidente da Câmara, Fábio Rochinho. Rochinho, então, quinta-feira. Isso. E na semana que vem nós vamos fazer 3 lives. 3, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Na segunda nós já temos agendado já o o Fábio está dando risada. Na segunda a gente tem o vice-prefeito, o Pedro de Sá. Na quarta-feira, o pré-candidato a vereador Itamar Esperanto. Tenho certeza que vai ser mais uma boa live que vai abordar o assunto do servidor aí. Todos os servidores vão estar tendo. A live de segunda também. Pedrinho também vai dar aí uma boa live. E na sexta-feira ainda a gente não tem ninguém fechado. Maravilha, então. E como é que tá a rádio, Marquinho? Eu que te pergunto, Edilson. Você que é o comandante da rádio, amigo. Olha, graças a Deus. Eu tenho acompanhado diariamente a programação, tenho olhado as estatísticas da rádio e ela tem crescido diariamente, como algumas pessoas têm acompanhado aí. A rádio tem aproximadamente um pouco mais de 10 dias, né? Sim. 9 dias. Os números estão surpreendendo para uma rádio que tem pouco tempo de vida. E não tem ninguém falando ainda. Daqui a pouco já tem gente falando, aí começa, né? E mais os programas. Isso, a gente ainda tá no piloto automático ainda, né? Daqui a pouco vai entrar aí a galera para fazer programação. Olha, o Renato e a Kelly estavam na live. Exatamente. De hoje. 3 dos nossos locutores estavam na live. Você apresentando, o Renato e a Kelly acompanhando aí, participando, assistindo as nossas lives. E olha, tá indo. E vem mais gente boa aí por aí, hein? Opa, vem sim. Olha, tá muito gostoso poder fazer essa configuração da rádio. Muito legal. A gente investe um tempo que a gente sabe que é gostoso, pelo fato de a gente gostar de rádio, né? Mas é isso aí. Ó, aqui o Djalma tá mandando parabéns pela live. O tio Maneco mandando parabéns pela entrevista também. Olha aqui. Aqui, ó. Edilson, quando vai, Nani? Faz tempo que eu não vou para aqueles dados lá, viu? Então tá bom. Mais alguma consideração dos meus amigos? Fábio, alguma consideração a mais? Algum comentário, Marquinho? Não, deixa o Fábio falar. Ele está deixando aí falar. Já no ar que a Paula Ravanelli falou que terças e quintas para ela fica difícil. Então, Marquinhos, como é o cara da agenda, já vejo uma segunda, quarta e sexta, se não for da semana que vem. Da outra, como ele falou que sexta já tá vago, eu já tô dando a deixa. Começa com a Paula e traz a Paula para esse alto nível na sexta-feira, com mais tempo. O Marquinho, ele fica arquitetando. Então, ele deve ter alguém já do jeito aí para colocar na sexta-feira. Mas, Edilson, ele falou que tem uma coisa na cabeça. A única coisa que ele tem na cabeça e pouco ultimamente é cabelo. Já começa daí. O cara que a gente tinha na cabeça que ia participar hoje, não participou. Então, se o que você tiver na cabeça, se cair, você já tinha uma proposta para sexta-feira que vem. Eu vou te falar uma coisa. Você viu que nem eu, às vezes, posso participar, né? Porque com esse negócio da pandemia, acontece uma coisa, sabe. Você acaba tendo um compromisso mais em cima da hora. Foi o que aconteceu, inclusive, com o doutor Paiva, né, que era o nosso convidado de hoje. Ele vai voltar sim, vai participar sim, mas isso aí é normal, isso é tranquilo. Sim, claro. O importante é que Por isso que temos que ter sempre o stand-by. Isso. E importante que a página está aberta para qualquer pessoa que queira se pronunciar. Inclusive, nós já tivemos aí na semana o Abenilson Amorim, que faz parte do governo, é do grupo de apoio ao governo. Vamos ter o Fábio Rochinho, depois de amanhã, que é presidente da Câmara. O próprio vice-prefeito Pedrinho de Sá, semana que vem. Enfim, todo mundo tem espaço aqui garantido. É só nos procurar ou aceitar os nossos convites. Aí. Beleza, Marquinho? Isso aí, tá certinho. Então é isso, gente. Deixa eu agradecer, então, a todos que estiveram junto conosco. Quinta-feira. Eu estou perdido. Esse negócio de dia aí, com essa pandemia, não dá. Quinta-feira, encontro marcado a partir das 20 horas com o nosso presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Fábio Rochinho.
Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Edilson. Obrigado, Marquinho. Obrigado a todos que participaram conosco. Muito bom. Obrigado, Paula, mais uma vez, por ter aceito o convite de primeira, sabe? Ficou com frescura. Não, pode colocar lá. Eu só tenho horário para sair, horário para entrar. Muito obrigado mesmo. E abraço a todos agora, Enéas Lopes, que está entrando aqui, né? E o Itamar Esperanto também, um abração para ele. Marcos Roberto Tio, meu amigão, abraço. Valeu, gente, um abraço. E para você, encontro marcado, hein? Depois da manhã, 8 da noite, a Voz da Comunidade entrevistando o nosso presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara de Cubatão, Fábio Rochinho. Te espero lá. Valeu.